Em 1915, o exército alemão utilizou pela primeira vez bombas de gás cloro contra trincheiras francesas e argelinas, causando a morte de mais de 5.000 soldados. O cloro gasoso pode ser utilizado na fabricação de solventes clorados, inseticidas, purificação de água, produção de compostos inorgânicos como o hipoclorito de sódio, cloretos metálicos. Uma forma de produzir cloro gasoso em pequenas quantidades é pela reação entre permanganato de potássio e ácido clorídrico, apresentada a seguir. Sobre essa reação, analise as proposições. Trata-se de uma reação de oxirredução, em que o cloreto sofre oxidação e o manganês redução. Então, vamos lá. NOx do potássio, coluna 1A, é mais 1. O O é menos 2. Menos 2 vezes 4 oxigênios, menos 8. Com mais 1 do potássio está dando menos 7. Então, para zerar, o manganês aqui é mais 7. O H é mais 1, o cloro é menos 1. Potássio mais 1, cloro menos 1, né? Coluna 1A, o potássio. O MnCl2, eu sei que aqui o cloro é menos 1, porque essa substância, né, é iônica, é o manganês metal com cloro a metal. Então o cloro tem que ser negativo e como ele está na coluna 7A, o único negativo dele é menos 1. Menos 1 vezes 2 cloros, então o manganês aqui é mais 2. Cloro é 0, substância simples. H mais 1 e O menos 2. Teve variação de NOx, olha só, o manganês foi de mais 7 para mais 2 e o cloro foi de menos 1 aqui para 0 lá no Cl2. Então, é uma reação de oxirredução em que o cloreto sofre oxidação e o manganês sofre redução. Então, olha, cloro era menos 1, foi para 0, o cloro sim sofreu uma oxidação. Manganês era mais 7 e foi para mais 2, perceba que o NOx dele está reduzindo, né? Ele está deixando de ser muito positivo. Isso quer dizer que ele está ganhando elétrons, então ele está sofrendo uma redução. Então a afirmativa 1 está correta. 2, a reação está balanceada. Né? E me ajuda aí, já está longe dela estar balanceada. Justamente por isso, olha só a afirmativa 3. A reação não está balanceada, sendo os coeficientes estequiométricos para essa reação 2, 16, 2, 2, 5 e 8. Então, a gente tem que fazer o balanceamento de oxirredução. Primeiro passo, calcular a variação do NOx de cada um. O manganês de 7 para 2 ele variou 5 unidades. Já o cloro de menos 1 para 0 variou 1 unidade. Só que eu multiplico isso por 2, que é o maior índice entre os cloros. Olha, no manganês, como ele tem índice 1 dos dois lados, então eu não preciso multiplicar aquele 5. O 5 que a gente calculou para o manganês vai para frente do cloro. Qual dos cloros, o de antes ou de depois da seta? Tem uma regra que diz o seguinte: o 5 do manganês vai para frente do cloro, no caso, que o NOx não se repetir em toda a reação. E esse cloro 0, o NOx dele não repete. O NOx do cloro menos 1 de antes da seta, olha, repete aqui no KCl, lá no MnCl2. Então esse 5 vem para esse cloro aqui de depois da seta. Já o 2 do cloro vai para frente do manganês. Qual manganês? Primeiro, o que o NOx não se repete, só que nem o NOx mais 7 nem o mais 2 repetem. Segunda regra, vai para o manganês de maior índice, só que o índice dos dois é o mesmo. Então eu posso colocar na frente dos dois. E aí acabou o balanceamento de oxirredução. Agora a gente continua pela regra do macho e pelas tentativas. 2 potássios antes da seta, metal, então tem que ter um 2 no potássio depois da seta. O manganês também é metal, mas ele já está balanceado. Cloro. Todos os cloros de depois da seta, olha, a gente já balanceou. E aqui tem, lá no Cl2, 2 vezes 5 dá 10. No MnCl2, olha, 2 vezes 2 dá 4, com os 10, 14.
E aqui no KCl, 2 vezes 1 dá 2, com 14, 16. Eu tenho 16 cloros depois da seta. Como antes da seta eu também tenho que ter 16, eu vou colocar um 16 aqui antes do HCl. 16 hidrogênios antes, então eu vou colocar um 8 na água depois da seta. E os coeficientes ficaram 2, 16, 2, 2, 5 e 8. Então a afirmativa 3 está correta. 4. O estado de oxidação do átomo de manganês passa de mais 7, o 7 mais, para mais 2, nessa reação, tratando-se de uma redução. Correto, a gente já tinha falado isso, inclusive. E 5. O cloreto é o agente redutor nesta reação. E vamos ver? Se o cloro era menos 1 e foi para 0, ele sofreu uma oxidação. Se ele sofreu oxidação, sim, ele é o agente redutor, Lembra que é o contrário. Se ele sofreu oxidação, se ele perdeu elétron, ele deu esses elétrons para alguém reduzir. Então ele agiu na redução de alguém. Então, olha, só a 2 está errada. Corretas são a 1, a 3, a 4 e a 5. Resposta, letra A.